Então vamos nesse momento fechar nossos olhos por uns segundos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que possamos ter um melhor entendimento das palavras do Evangelho, que possamos nos fortalecer nesse Evangelho, que possamos nos consolar com esse Evangelho e que ele hoje possa ir diretamente aos nossos corações, aquilo que nós necessitamos ouvir, nos fortalecer, e que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, a espiritualidade amiga, nos fortalecendo e principalmente nos dando entendimento para que ela possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que esses ensinamentos possam nos fortalecer nessa nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. A minha saudação a todos os ouvintes da Rádio Termal, do programa Momento Espírita, através do CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis, de Santo Amaro da Imperatriz. Vamos então abordar, nesta oportunidade, o tema Provas Voluntárias, que é inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item Bem-aventurados os aflitos. O jesuíta e antropólogo francês Pierre Talleyrand, que viveu de 1881 a 1955, ele no livro Fenômeno Humano dividiu as pessoas em 3 categorias: os cansados, os ociosos e os ardentes. Os cansados, que têm um conceito pessimista e negativo da vida, acham que viver é um engano, um erro. Aqueles que não querem nada, aqueles que não acrescentam, aqueles que não fazem, aqueles que não acham algo interessante. Só estão tocando a vida e não estão vivendo, né? Tem também os ociosos, que são os levados à busca contínua de festas e prazer. O negócio é curtir, o negócio é viver hoje, com emoção e com muita empolgação, mas sem um roteiro de vida. E o terceiro, os ardentes. Para eles, a vida é uma constante ascensão para estados mais profundos de consciência. Então, todos são capazes de progredir, procurar a verdade e realizar-se plenamente. Esses são os ardentes. Então eu espero que a maioria seja ardente, porque é preciso que o ser humano se autodescubra e também procure descobrir os fatos primordiais e principais que elevam a sua existência. Aliás, o codificador da doutrina espírita Allan Kardec já disse que ser ardentes é bom, porque é estar sempre no ciclo de atualização e despertar espiritual. Quando trabalhamos, quando nos mobilizamos, quando nos interessamos, cada um por si e também pelo outro, isso torna a vida mais interessante. E colabora o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti, conceituando que a verdade está dentro de nós. Pode e deve ser descoberta por todos, mas sozinhos. Interessante. Cada um pode e deve se descobrir, se valorizar, e cada um sozinho deve intensificar suas ações para o seu progresso. Então, cada um deve descobrir a importância da oração, descobrir o meio de reflexão para ter uma existência mais significativa.
E perguntai se é lícito ao ser humano abrandar suas próprias provas. É lícito quem se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, tirá-lo? O doente chamar o médico? As provas exercitam a inteligência tanto quanto a paciência e a aceitação. Então, por essa afirmação, a gente pode perceber, senhores ouvintes, que é preciso se cuidar, é preciso ir ao médico, tomar os remédios, quando indicado fazer as terapias, seguir as orientações, visando sempre as saúdes corporal e espiritual. Precisamos sempre nos melhorar e precisamos sempre de ter os médicos da terra e os médicos da espiritualidade. E aí vamos crescendo, vamos evoluindo. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil para vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, mas sem murmurar e em perseverar. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldades, sofrem, mas que sofra sem murmurar e procure, através da busca, conhecendo o seu Deus, para persistir, para perseverar, para buscar o entendimento e tornar a sua vida saudável. E Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhes agrave as provas por meio de sofrimentos voluntários? A resposta é sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Então, às vezes, estamos nos sacrificando. É muito dispendioso, é muito complicado. Mas estamos atendendo o outro, apesar de ser sacrifício e de ser complicado? Se estamos, estamos fazendo bem. Porque aquilo que fazemos, fazemos aos olhos de Deus. E a nossa atitude, a nossa decisão, a nossa benevolência para com o outro é um compromisso que temos, porque não percebemos, mas em alguns momentos nós representamos Deus na nossa ação. Porque ali estamos, quanto filho de Deus, atendendo um irmão de jornada. Então é fazer e atender de uma maneira desinteressada, olhando pelo outro e jamais se preocupando com reconhecimentos. Isso é algo que eu venho batendo há muito tempo nesta tecla. Temos que fazer, o espírita faz e não se preocupa com o reconhecimento ou não. Até porque às vezes não vem o reconhecimento. Interessante é fazer, sempre. E contentai-vos com as provas que Deus manda e não aumenteis o volume. Às vezes a gente aumenta o volume. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, porque a vida está difícil. A vida não está difícil. Cada um tem competência de superar as dificuldades. É ter paciência. É avaliar as situações. É ter fé naquilo que está fazendo e ter perspectiva de avançar no seu conteúdo, no seu projeto de vida. Mas às vezes não pensamos assim e começamos a reclamar demais. Temos que reclamar um pouco, mas um pouco, e não reclamar muito, porque às vezes reclamamos mais do que aquilo que realmente estamos padecendo ou sofrendo. E o abuso das melhores coisas tem a sua punição nas consequências inevitáveis. Às vezes a gente abusa, passa do limite. E então, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Termal, eventos que são fascinantes e que depois se tornam preocupantes. Em tudo é preciso, então, a gente medir os prós e os contras. E uma palavra-chave: equilíbrio. Então a gente tem que saber onde é que vai, com quem que vai, o que vai fazer, medindo as consequências para que a gente não seja prejudicado e que a gente seja abençoado, que a gente seja reconhecido, se não pelo outro que é favorecido,
mas pelos olhos de Deus. Suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que tem necessidade? E se o vosso corpo sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente passa por dificuldades quando vai atender o outro. Mas a gente deve fazer, porque a gente é abençoado por Deus. Nós temos saúde, temos energia, temos vibração, temos poder físico de fazer pelo outro e não fazemos? Devemos fazer. Devemos atendê-lo, porque essa é a nossa missão, que é sempre reconhecida aos olhos de Deus e que vem por uma base fundamentada com a presença do principal instrutor de nossas vidas, que é Jesus. Vós, enfim, que usais a vossa saúde na prática das boas obras, as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Então, gente, nós temos muita coisa boa para distribuir para os outros. O que precisamos é ter boa vontade. Compreende? É o chamado voluntariado do bem, da defensiva em favor do que necessita ser apoiado e encaminhado. Então, provas voluntárias, que é esse tema que estamos abordando aqui pela Rádio Termal, no programa Momento Espírita do Cefa, essas provas voluntárias que são as provas da nossa vida. O que faço para mim e o que faço pelo outro. Porque a gente tem que sempre fazer o bem, a gente tem que sempre atender. Atender aquilo que o eu quer fazer, administrando a vida. E atender o outro também da sua necessidade, aonde ele precisa e necessita. E vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes a mansarda infecta levar a consolação. Perceberam a frase que é muito forte? Às vezes saímos do nosso conforto, agora no inverno, como exemplo, e vamos a um lugar que é mais frio, que é mais difícil, que é mais carente. Mas ali estamos atendendo o outro porque somos representantes da espiritualidade em algumas ou em muitas ações. E aquilo que fazemos é aos olhos de Deus. Que a gente pense e nunca lamente, mas agradeça a Deus pela oportunidade de fazê-lo. E destaca Ricardo Forni, na Revista Internacional de Espiritismo, agora de fevereiro de 2023. Levantar da cadeira dá mais trabalho do que ficar sentado e reclamando. Dá trabalho, porém compensa. Porque levantar é movimento da libertação, do progresso e da realização. Continuar sentado cansa, entristece e adoece. Perceberam o que Forni coloca aqui na Revista Internacional do Espiritismo do mês de fevereiro passado? Levantar da cadeira é movimento de libertação, nós temos que nos mexer. Nós temos que ir ao encontro daquilo que vai facilitar o outro e que vai cumprir a minha fidelidade quanto filho de Deus e seguindo as instruções de Jesus. Progresso e realização nós conquistaremos, levantando, indo atender o outro. Porque ele diz, continuar sentado cansa, entristece e adoece. Nós não podemos ficar descansando sempre. Nós temos que nos mexer, temos que nos movimentar. Mas aí temos algumas instruções que às vezes pode parecer um pouco românticas, bonitas as palavras, são realmente. Mas se praticarmos, torná-las em atitudes, há a possibilidade do nosso burilamento constante. Quando diz, acorde todas as manhãs com um sorriso. Esta é uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio motor de ignição. O dia de hoje jamais voltará. Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar consciência do seu valor, você será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança. Trace objetivos e conquistará o seu arco-íris, um dia de cada vez. Seja paciente.
Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta em constante desenvolvimento pessoal e profissional. Acredite, o seu valor está em você mesmo. Não se deixe vencer. Não seja igual, seja diferente. Se nos deixarmos vencer, não haverá surpresas e nem alegrias. Conscientize-se de que a verdadeira felicidade está dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas sim dar. Estenda sua mão, compartilhe, sorria, abrace. A felicidade é um perfume que você não pode passar nos outros sem que o cheiro fique um pouco em suas mãos. O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem de melhor, é que isso produz maravilhosos efeitos colaterais. Não só cria um espaço feliz para os que estão ao teu redor, como também encoraja outras pessoas a serem mais positivas. O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser feliz é aqui. Perceberam, ouvintes da Rádio Termal? Quando diz não se queixe do tédio da rotina. Ah, mas que rotina, que chato, tudo a mesma coisa. Mas você tem a mesma coisa, porque tem gente que não tem nada. Perceba assim. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer. Busque a felicidade. Estenda sua mão e ao outro compartilhe, sorria, abrace. Essa felicidade tem que ser compartilhada. O tempo para ser feliz é agora e o lugar para ser feliz é aqui. Então a gente tem que ir percebendo a importância das coisas, como a gente tem que ter valor. Veja o teu valor, porque tu merece, porque tu tem valor, porque você é inteligente, porque você é capaz. E aí eu trago uma historinha sobre essa temática da capacidade de cada um, quando diz: todos podem fazer o melhor e atender a quem precisa, igual às árvores, entre elas o carvalho. Num belo jardim com maçãs, pêssegos, peras e lindas rosas, as árvores exaltavam as saborosas maçãs, as peras e pêssegos, e as roseiras de suas rosas, lindas e perfumadas. Mas a maior das árvores, o carvalho, estava quieta e triste, porque nada oferecia. E foi no momento de tarde calma que uma coruja, o mais sábio dos pássaros, exclamou ao carvalho: o teu destino é crescer grande e majestoso. Proporciona abrigo para os pássaros, sombra aos viajantes e beleza para a paisagem. Cumpra a tua missão. Com o recado da coruja, a árvore ficou forte e o jardim muito feliz. Então, senhores ouvintes, o que aconteceu? A tristeza desapareceu e o carvalho ali permaneceu atendendo a natureza, o meio ambiente, a opção aos passarinhos e sombra a quem passava. Seja igual ao carvalho, atenda-os. É preciso atender e saber que és importante. Parte final desta exposição, desta mensagem na Rádio Termal, reflexões. Diz José Silva Jesus: o estado de calma, iluminação espiritual e o desapego material descrito na doutrina espírita são iguais aos ensinamentos de Jesus, que diz para não procurarmos o reino dos céus aqui ou ali, porque o reino dos céus está em nós. Viram a beleza? O reino dos céus está em nós. Quando nos melhoramos, estamos chegando no reino dos céus. William James diz: o mais profundo princípio na natureza humana é o desejo de ser apreciado. É importante a gente ser apreciado, não? Pois é. Que vocês, senhoras e senhores, que nos ouvem pela Rádio Termal, também sejam apreciados. Sabe por quem? Tomara que sejam apreciados por Jesus. Nas suas atitudes, no seu amor ao próximo, na sua compreensão, na sua boa vizinhança, na sua boa parceria, Jesus está presente e aprecia a todos.
E um pensamento de Rosildo Eusébio Costa: o servidor que se doa com amor é aquele que não vai embora e não vai em busca da flor mais bela do jardim para regá-la e dar a ela os seus cuidados, mas é aquele que acolhe a primeira flor necessitada que cuidamos, que lhe aparece em seu caminho. Perceberam? A flor mais bela do jardim é a primeira necessitada de cuidados. E agora a parte final. Anne Rodrigues disse: ela olhou pela janela e viu um anjo. Ela olhou pela janela e viu a solidariedade. Olhou pela janela e viu um sonho. Olhou pela janela e viu a esperança. Ela olhou pela janela e viu seu mundo preto e branco tornar-se colorido. Que o seu mundo fique sempre colorido, que a vida seja entusiasmo, muito amor. Obrigado, ouvintes da Rádio Termal. Obrigado ao CEPA, Centro Espírita Francisco de Assis, que nos oportuniza esse momento desta reflexão e desta mensagem. A todos, um grande abraço. Jesus sempre seja o principal instrutor das suas vidas e que cada um seja sempre abençoado por Deus Pai. Muitíssimo obrigado. Muita paz a todos. Valeu! Bom, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, aos amigos que cuidam dessa cidade, em nome de Jesus, a todas as pessoas que estão escutando, que fizeram a caridade de sintonizar com a rádio. Muito obrigado. Obrigado em nome de Nosso Senhor da Vida. Vamos pedir que, se você está no carro, você olhe para fora, o céu azul. Se você está no campo, você olhe essa grama, essa terra maravilhosa que nosso Pai Deus nos permite pisar com nossos pés. Você está na praia, olhe as ondas do mar infinito. Você tem seu filho perto nos braços, aperte ele contra seu coração. Mas também aos queridos pais e mães que têm aqueles filhos que não conseguem dialogar com eles. Abrace seu filho com pensamento, com coração. Aos filhos que não têm diálogo, contato com os pais, que eles agradeçam a reencarnação. E assim, Senhor da vida, sintamos que a luz, como esse sol de hoje, penetra por nossa cabeça e vai iluminando nossa mente, nossos olhos, para que eles sejam mais amorosos, nossos ouvidos, para que a gente consiga escutar com amor nossas palavras, que sejam cada dia mais doces, mais afáveis, para que nós possamos, Jesus, emitir esse amor que nos inunda. E assim essa luz vai iluminando nosso coração, nosso corpo inteiro envolto nessa luz, nessa paz. Jesus querido, hoje nós conseguimos conectar-nos com Deus, com a natureza, com esses fluidos que os amigos espirituais nos trazem com essa medicina para a cura da alma, para a cura do corpo. Curai, Senhor, nossas feridas. Arrebentai as nossas correntes com o passado. Ajudai-nos a desenvencilhar-nos dessas emoções tão duras que ainda ficam no coração. E dai-nos a tua paz. Auxiliai-nos a praticar o amor, porque é o caminho da nossa felicidade. É a lei do progresso. E assim, Senhor, nossa gratidão infinita pela oportunidade que nos destes hoje, agora, nessa manhã, de luz, junto a esses amigos,
junto à espiritualidade e a essa rede que os espíritos espíritas colocam sobre todos nós. Que possamos, a partir de hoje, nos conectar com Deus cada dia mais. Que assim seja.